Bom dia, senhores e senhoritas. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos iniciar propriamente a nossa matéria, né? Quem já tem a apostila do segundo bimestre em mãos, já viu que nós vamos iniciar o estudo da política. Bem, primeiramente, Samuel, política, o que é a política? A política está em tudo, gente. Política não é só estudar um governo, não é só estudar os políticos, né, os senadores, etc. A política é a arte de governar, tá certo? Então, alguém pode achar a política algo chato, falar, nossa, que coisa que vai ser chata vai falar sobre isso. A política ela é necessária e nós temos que saber o mínimo de política para não sermos, com perdão da palavra, idiotas, né? Então nós temos que saber o mínimo de alguma coisa para não ser manipulados por elas. Por aqueles que sabem, né? Já dizia Platão, né? Platão dizia que o mal de quem não gosta de política é que ele sempre vai ser governado por quem gosta. Então, ou nós aprendemos algo e entendemos o que está acontecendo, ou nós vamos continuar como eternos ignorantes diante de algo que está ameaçando, não está ameaçando, mas diante de algo que está influenciando a nossa vida diariamente, tá certo? Então, nesses 2 bimestres agora, o terceiro e o quarto, nós vamos estudar política. Nós vamos estudar o que é a política? Sim, o que é a política, para que serve, modos de governo, formas de operar dentro da política, é isso que nós vamos estudar. Eu costumo brincar que a política é uma das filhas mais velhas da filosofia, né? Assim como a filosofia nasce na Grécia como reflexão racional e organizada, a política também nasce, né? A política, como nós entendemos, vem da Grécia. Não que os outros povos não praticassem política, mas a política, como nós entendemos, como mais nos afeta, veio da Grécia, como reflexão, tá certo? Principalmente por causa que lá nós temos grandes filósofos que vão pensar sobre política, vão deixar muitas obras escritas. Então a política ela é filha da filosofia, né? Assim como a engenharia é filha da matemática, outra matéria, deixa eu pensar, a engenharia é filha da matemática, a medicina ela acaba sendo uma filha então da biologia dentro das matérias, né? Nas matérias de escola. A política é uma filha da filosofia, tá certo? Então, para nós entendermos política, nós temos que tentar entrar nesse pensamento racional sobre a política que deu início, então, à filosofia política, tá certo? Bem, vamos lá. Então, filosofia política é a área da filosofia que cuida da política, ou simplesmente política, porque, como eu disse, a política ela faz parte da filosofia, entende? Assim como eu falei que as matérias de exata elas são filhas da matemática e da física, né? As matérias biológicas, como medicina, elas acabam sendo filhas da biologia, a política ela é filha da filosofia. Então por isso que a política está dentro da filosofia, tá, gente? A gente vai estudar isso. Primeiro, a palavra política, de onde que vem? A palavra, antes de ir para a explicação da palavra política, né? Na página 4 tem algumas perguntas que eu queria fazer para vocês. 1. Levando em conta a imensidade do território e a população do Brasil, seria possível viver aqui sem nenhum tipo de governo, autoridade ou poder organizado? Não só no Brasil, é possível existir qualquer comunidade que não tem nenhum poder organizado, que não tem nenhuma lei? A partir do momento que o ser humano se associa, aí nasce a política, que é a forma de organização da sociedade, a forma de governo. 2. Grupos sociais menores podem conviver sem esses elementos? O que você entende por política? O que você acha que é política? Eu já acabei falando, política é a arte de governar, né? É a arte de organizar a sociedade através do bem, buscando um bem comum. Então, mas o que você pensa que é a política? Mas é roubalheira. Não, roubalheira é uma das coisas que fazem dentro da política. A política não é isso. A política é corrupção. Não, a corrupção ela acontece dentro da política, mas a política ela não é corrupção. 4. É possível viver em sociedade sem política? Se nós formos animais, provavelmente conseguiríamos viver sem política. 5. Que modelo de política seria ideal para promover uma sociedade justa? Isso é um dos maiores questionamentos que a gente vai ver, tá bom? Página 5, aqui no comecinho. A filosofia política reflete sobre a vida humana em sociedade e as melhores formas de governo. Além disso, aborda questões como justiça social e a garantia de direitos humanos, que são fatores fundamentais para um bom convívio social. Então, a filosofia política vai pensar numa forma de governo e organização da sociedade, a fim que todos nós sejamos felizes, que haja harmonia social. Para isso, então, é necessário instituir um governo.
nem que seja um conjunto de pessoas que governem, mas algo deve ser feito, alguém deve governar, leis devem existir, aplicações dessas leis devem existir. Vamos lá, a palavra política vem da palavra grega polis, que é cidade. Só que a concepção de cidade para um grego antigo é diferente da nossa. Eram cidades-estados, ou seja, você não tinha um país composto de várias cidades. Você tinha uma cidade independente da outra. Então, na cidade de Atenas, você já tinha o governante da cidade de Atenas e era independente das outras cidades. Na cidade de Tebas, você tinha o governante da cidade de Tebas e era independente das outras cidades. E eu digo governante, mas nem sempre é governante. Às vezes era um conjunto de anciãos, a gente diz não são velhos, né? Mas são as pessoas mais velhas, né? É aquele conjunto de cidadãos que governam a cidade. Então são cidades dependentes uma da outra. É como se Jaraguá fosse um país, tá bom? Jaraguá mesmo se basta, dele tem tudo. Nós não fazemos parte de outro país. Nós mesmos mandamos na nossa cidade. Alguns países são assim. Vaticano é uma cidade-estado. San Marino é uma cidade-estado. Deixa eu ver outra. Aquela cidade famosíssima na França, gente. Esqueci agora do sul da França. Paris, né? Não, são cidades-estados, né? Então, vamos lá. Então, é uma cidade-estado. A política, então, ela está em tudo. Ela é uma arte de governar. Ela está no país. A política, então, é o que organiza o nosso país. Mas a política também está na escola. A escola não é uma instituição organizada para chegar no fim. Ela tem sua política, ela tem um governante. Tem autoridade. Uma das características da política é conferir autoridade a alguém ou a um grupo de pessoas. Marcela? Não lembro, senhora. A gente vai lembrar. Depois busca aí, cidade-estado na França. Marcela. Deve ter Marcela, mas tem outra no sul da França. É muito famosa, tem um principado. Principado na França. Enquanto minha auxiliar está procurando, gente. Então, a escola você vai ter autoridade, você tem um diretor, você tem coordenadores, você tem um professor que tem autoridade. Essas três. Sim, vamos lá, as cidades que eu quero. Não é nenhuma dessas. O que ela tem? É uma cidade-estado dentro da França, é um principado muito famoso. Então, você tem lá, o professor tem autoridade, eu posso definir o que fazer ou não na aula, como dar minha aula, as questões que eu vou colocar na prova, eu tenho autoridade. A coordenadora tem autoridade sobre mim. Então lá você tem uma organização. Na família você também tem uma política familiar, você tem regras, como na escola também tem regras, você tem leis, você tem autoridade. Tudo isso é política. Política é tudo Mônaco. isso. Mônaco! A Sueli achou. Principado de Mônaco, é uma cidade-estado, né? Famosíssimo Principado de Mônaco, gente. Não sei como que eu esqueci. Tá bom. Então política é a arte de governar. Coloquei aqui entre parênteses, por meio de leis e instituições. É necessário, estritamente necessário isso aqui? Não. Mas se não tiver leis e instituições, a coisa não funciona. Se não tiver leis, como a cidade vai se governar? Como a casa vai se governar? O que são instituições? Instituições são grupos, organizações com uma certa finalidade. A polícia, por exemplo, é uma instituição. Então, através da polícia, a gente governa. O Senado é outra instituição. O Judiciário é uma instituição. Então, a política ela também acontece através dessas instituições. Tá bom, gente? Então aqui na página 5 a gente vai estar falando sobre isso, vai estar falando também sobre o tipo de democracia que nós tínhamos lá em Atenas, que era uma democracia na Grécia Antiga, né, principalmente em Atenas, que era a democracia direta, ou seja, os próprios cidadãos definiam as leis. Hoje em dia nós temos uma democracia indireta, como assim? Maria Júlia, você votou em alguma lei lá no Senado ultimamente? Você votou, Ronaldo, já até esquecendo o nome de vocês, em alguma lei ultimamente? Nem eu, mas eu elegi deputados e senadores que votaram as leis. Eu não fui na Câmara dos Vereadores decidir nada, mas eu elegi um vereador que decidiu por mim. Ou seja, as decisões são feitas de forma indireta, é uma democracia indireta. É o governo de todo o povo, mas é o governo de todo o povo que acontece através de representantes. E na Grécia Antiga não, era o próprio povo que votava e escolhia as leis. Por isso que é uma coisa direta, tá bom? Todos os cidadãos. Mas aí entra uma coisa, quem era cidadão na Grécia Antiga? Não era todo mundo igual hoje. Hoje todos nós somos cidadãos. Vocês, a partir dos 16 anos, né, já podem votar. Na Grécia Antiga não era assim. Quem não era cidadão? Mulheres, nenhuma mulher tinha direito a voto, direito à vida política. Escravos e estrangeiros. Somente os homens, bem nascidos, sabe, assim, que tinham esse direito, que eram os cidadãos, né, que participavam da vida política da cidade. Certo? Então leiam aqui essa página 5.
A página 6 vai estar falando sobre um conto de Machado de Assis, que ele tenta fazer uma vida política na comunidade de Aranhas. Parece absurdo, mas a forma como ele trabalha, ele vai mostrando a importância da política, e como a política está presente em tudo, tá bom? Como tarefa de sala, vocês vão responder a número 1 e a número 2, nessa aula. Respondem nessa aula e mandam para mim. Acabou a aula, não adianta mandar. A não ser que aconteça algum problema, vocês me expliquem, né? Mas fora isso, é até o final dessa aula. Grande abraço, meninos. Fiquem com Deus e até mais.